Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente começa aqui no canal mais uma semana das crianças, né? Amanhã é dia das crianças e a gente vai fazer então vídeos temáticos todos os dias durante essa semana. E para começar, eu resolvi conversar com vocês sobre um livro que inspirou uma história da Disney, um filme da Disney, e também inspirou um outro personagem bem famoso. Mas antes de começar, eu te convido para se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, está chegando aqui agora. Se inscreve, deixa seu like, seu comentário, assim você me ajuda muito com a divulgação do vídeo. Comenta aqui embaixo também se você já conhecia ou se você tem vontade de conhecer o livro que eu vou comentar agora com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre os livros da selva do autor Rudyard Kipling, que inspirou o Mowgli, o menino lobo, e mais posteriormente viria a inspirar também o Tarzan. Foi a primeira história ali de um menino que se passava na selva. Fuja, amigo, fuja! Fugir? Por que devo fugir? Joseph Rudyard Kipling nasceu na antiga Bombay, na Índia, no ano de 1865. Na época, a Índia era uma colônia inglesa e os seus pais eram ingleses, né? Mas eles moravam lá na Índia. Quando ele tinha 5 anos, ele foi levado junto com a sua irmã para ser criado por uma família inglesa. Isso era muito comum, que as famílias inglesas ali na Inglaterra cuidassem de crianças de outros britânicos que viviam ali na Índia. E ele viveu com essa família por durante 6 anos, sofrendo muitos maus tratos, até que ele foi então para um colégio interno, onde meio que ele se libertou dessa família. Anos depois, o Kipling volta para a Índia para trabalhar como correspondente jornalístico. Já como adulto, ele vai então se confrontar com as diferenças do glamour da Índia e do mundo colonial. Depois disso, ele vai se casar com uma americana, vai viver nos Estados Unidos, mas durante toda a sua vida ele vai viajar bastante, principalmente ali pela África e também pela Ásia, ali na região da Índia. O Kipling foi um dos mais importantes autores britânicos do século XIX e ele foi o primeiro autor britânico a receber o Prêmio Nobel de Literatura e o mais jovem também. Ele foi um dos pioneiros ali dentro do modernismo, mas ele também conservava um estilo vitoriano. E ele ficou bem conhecido principalmente pelos seus poemas e contos infantis. Ele também era bem conhecido por ser um grande imperialista, e isso vai ficar bem claro, dá para perceber isso em muitas de suas obras. E existe uma grande controvérsia em torno das suas histórias, porque existe sim grandes sinais de racismo e militarismo dentro dos seus contos. Mas apesar de tudo isso, ele foi sim um grande escritor e até hoje as suas histórias são conhecidas pelo mundo. Quanto ao preconceito que corrobora na sua obra, a gente tem que lembrar o período em que ela foi escrita e também a gente estava ali num período de colonialismo e nessa época os povos nativos eram realmente muito discriminados. E o Kipling, como um britânico que nasceu nesse meio, ele conviveu muito com essa realidade. E ainda que ele não tenha trabalhado para o governo, ele tinha ali uma grande admiração pelos oficiais e governantes do exército britânico. Ainda assim, eu acho que é uma grande forma muito interessante da gente entender esse imperialismo britânico que reinava ali naquela época. O Kipling dizia que ele sentia muita simpatia por crianças que são forasteiros ou são consideradas fora da lei. E a gente pode muito bem ver isso aqui, principalmente no personagem do Mowgli, como no personagem King, que é um dos personagens de umas outras histórias suas muito famosas também. Mas vamos para a história, né? Muita gente já ouviu falar sobre Mowgli, o menino lobo, principalmente por conta do filme da Disney. Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu. O Mowgli, ele é só mais um dos muitos personagens que a gente tem nessa coletânea de contos. Então, os livros da selva são vários contos. Aqui, na verdade, a gente tem 2 livros da selva, o livro da selva 1 e o livro da selva 2. E aí, várias histórias têm a história do Mowgli e outras também só tem alguns animais, enfim, são outros personagens. Além dessas 2 coletâneas de conto que está reunida aqui nessa edição da Penguin, a gente também tem um apêndice onde tem o primeiro conto onde o Mowgli realmente apareceu. Inicialmente, esses contos foram publicados em revistas entre os anos de 1893 a 1895. Em 1894 foi publicado o primeiro livro da selva, com as primeiras histórias que já tinham sido publicadas.
e depois em 1895 foi publicado o segundo livro da selva com as demais histórias. A primeira história onde o Mowgli realmente apareceu se chama No Husk, e ela foi publicada em 1893, e aqui a gente tem um menino, na verdade é uma história diferente do que a gente conhece, porque o Mowgli ele já não é mais um menino, ele é um homem, e ele é então apresentado para os homens brancos do Império Britânico. E aí ele aparece um dia no Parque Florestal e ele vai intrigar muito esse guarda florestal porque ele tem uma persuasão entre os animais muito grande, ele consegue se comunicar com os animais de uma forma muito diferente. Nessa história ele também vai conhecer uma moça e ele vai acabar se casando com ela e depois ele vai viver com os lobos, que são seus irmãos. Essa primeira história não foi publicada inicialmente nos livros da selva, mas como eu disse, aqui nessa edição da Penguin, ele entra como um anexo. Existiam muitas lendas na época de crianças que eram criadas junto à selva, junto aos lobos. Inclusive, a gente pode lembrar da própria história de Roma, né, que foi criada por Rômulo e Remo, que são dois meninos que foram alimentados por uma loba. Pesquisando, eu também encontrei a história de um indiano chamado Dina Sanisha, que foi encontrado em meio aos lobos no ano de 1872. Alguns caçadores estavam ali caçando uma alcateia de lobos e aí eles viram que tinha um menino junto com eles. Eles mataram todos os lobos e levaram esse menino para um orfanato. O Dina tinha 6 anos na época, ele só conseguia se comunicar por meio de ruídos, né? Como os animais fazem mesmo. Ele andava de 4, ele não andava, ele sempre engatinhava, ele não andava com as 2 pernas. E durante os 29 anos que o Dina viveu, ele nunca conseguiu se relacionar com os homens. Dizem que o único hábito humano que ele realmente conseguiu ter foi o hábito de fumar. Existe também a história da Amala e da Kamala, 2 meninas que também foram encontradas junto a lobos quando elas ainda eram pequenas. A Amala tinha 1 ano e meio quando ela foi encontrada, a Kamala tinha 8 anos quando ela foi encontrada e ela viveu por mais 9. Normalmente essas crianças que são encontradas vivendo em meio aos animais, em meio aos lobos principalmente, elas não chegam a viver muito tempo, né? Elas acabam morrendo muito cedo. Para quem não conhece, o Mowgli é um menino que tem ali, ele é caçado por um tigre, até que ele é salvo por uma família de lobos. A mãe loba estava alimentando seus lobinhos e ela também alimenta o Mowgli, que cresce em meio àquela família e é criado como um lobo. Depois que ele é aceito por toda a alcateia, ele é então ensinado sobre as leis da selva por um urso chamado Baloo, um urso pardo que ensinava aos lobinhos, né, todas as leis da selva. E também por Bagheera, né, que era uma pantera negra que estava sempre ali para poder cuidar e vivia ali também perto da alcateia. Inclusive, gente, é por isso que os grupos de escoteiros são chamados de lobinho, por conta dessa história do Mowgli, que eles ensinam a lei da selva para os lobinhos, assim como os escoteiros, né, aprendem as leis da selva e por conta disso são chamados de lobinhos. Bagheera, pra onde vamos? Você vai indo para uma aldeia de homens, agora mesmo. Aqui nós vamos acompanhar, então, várias histórias do Mowgli e seus conflitos na floresta, seus conflitos com outros animais e até mesmo com os povos que viviam ali nas aldeias próximas, né? Os homens mesmo. E é aqui, neste momento, que a gente vai ver alguns sinais de racismo, porque os povos locais, que são os nativos, eles são considerados bárbaros, eles são brutais, eles são ruins, enquanto os britânicos, que são chamados de povos brancos, eles são considerados os salvadores da pátria, aqueles que trazem ali organização e trazem uma civilização para os povos. Como se eles invadirem, destruírem e tomarem tudo aquilo que era dos nativos fosse, na verdade, um favor que eles estivessem fazendo. Mas a gente não tem só as histórias do Mowgli, a gente também tem algumas outras histórias de alguns outros animais. Histórias sobre focas, sobre elefantes, sobre cachorros. E em algumas poucas histórias, alguns protagonistas são homens, né? E aí a gente vê essa relação do homem com o animal. E como eu disse, nessa edição da Penguin, a gente tem então os 2 livros, as 2 antologias dos livros da selva, e eu confesso para vocês que o segundo foi o meu preferido. Eu me emocionei muito na história em que a gente tem a despedida do Mowgli com a selva, porque chega um momento em que ele realmente precisa ir embora. Isso era algo que todos os animais já sabiam, e é muito triste no momento que ele se despede de todos os seus amigos, se despede de todos os animais. Tinha que acontecer.
Mowgli está no lugar dele agora. Ah, você tem razão. E essa foi a primeira história que a gente tem ali de um menino, de um homem que fala com os animais, que consegue se comunicar com eles. E foi a história que foi inspirar o Tarzan, que eu acho que ficou até mais famoso que o Mowgli. Dessa coisa de um menino que cresce em meio à selva. Em 1967 a gente teve então a adaptação da Disney para a animação do Mowgli, e a história é bem diferente, né? Até porque no livro a gente tem cenas bem violentas e aí o filme foi feito mais para crianças mesmo, então ele é bem mais tranquilo, algumas coisas são mudadas, como a forma como o Mowgli chega na família de lobos é diferente do livro, a forma como ele conhece o Bagheera, como ele conhece o Baloo, que é o urso, também é diferente do livro. E o filme foi juntando várias cenas de vários dos contos que tem aqui no livro. Então a gente tem vários contos e cada conto a gente tem uma situação diferente. E aí no filme eles pegaram algumas coisas de cada conto, sabe? Eu sei que tem uma continuação do Mowgli, o Mowgli 2 em animação, mas eu não cheguei a assistir, eu sei que não fez tanto sucesso assim. E em 2016 foi lançada então a live action do Mowgli, que eu assisti, e eu vi que tem algumas críticas bem pesadas em relação aos efeitos especiais, mas tirando isso, é um filme que vai misturar tanto a animação, né, tanto as histórias da animação, quanto algumas histórias do livro. Então ele traz um pouco mais do livro do que a animação, mas ainda assim ele ainda se baseia em alguns aspectos da animação para poder fazer a live action. If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner. Apesar de tudo, né, dessas questões em relação aos efeitos gráficos, eu gostei bastante do filme, achei uma gracinha, assim como a animação. Acho que a animação foi bem nostálgica pra mim de reassistir. E o filme eu gostei, achei fofo, achei o ator que faz o Mowgli uma graça, um menino fofo demais. E me diverti bastante com o filme. Os dois estão na Disney Plus, tá? Tanto a animação quanto a live action. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu gostei demais da história, me apaixonei demais pelos personagens, gostei muito do livro mesmo, apesar desses pequenos detalhes em questão de racismo. Acho que a gente entender o que os britânicos pensavam dos nativos na época da colonização é muito importante, mas é um livro muito bom. E até mesmo as histórias em que o Mowgli não aparece são muito incríveis, eu gostei muito. Sem contar essa questão histórica, né, que tem por trás do livro, que assim que eu terminei de ler, eu fui pesquisar sobre a colonização na Índia, porque eu fiquei baita interessada. Recomendo demais os livros da selva, recomendo também que vocês assistam aos filmes, né? Tenho certeza que assistir a animação vai ser uma baita de uma nostalgia muito gostosa. E se você ainda não viu a live action, dá uma chance, acho que vale a pena. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like para me ajudar na divulgação e comenta aqui embaixo se você já conhecia a história do Mowgli. Um beijo e até o próximo vídeo!